Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 78º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o lado negativo da exposição de animais silvestres na internet. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? No episódio anterior, em que a gente conversou sobre a importância dos cativeiros conservacionistas para os morcegos, eu comecei o episódio contando sobre alguns vídeos e fotos de morcegos que nós vemos frequentemente na internet. E eu comentei especialmente sobre um vídeo que viralizou em 2021 sobre o morcego Statler, que era um morcego bem velhinho que já não conseguia mais voar. E nesse vídeo, esse morcego estava sendo auxiliado por uma cuidadora do cativeiro conservacionista onde esse morcego estava. E no episódio anterior, eu falei também que muitos desses vídeos ajudam na conservação dos morcegos por despertar a empatia das pessoas por esses animais. Pois bem, no episódio de hoje, a gente vai ver que alguns desses vídeos e fotos na internet não são tão bons assim para a conservação dos morcegos. E eu acho que não tem semana mais propícia para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, justamente essa semana, que estourou algumas polêmicas envolvendo a criação de uma capivara por um influenciador na internet. Gente, nosso foco aqui no podcast é sobre morcegos, então eu vou me referir especificamente a esse grupo. Mas toda vez que você escutar sobre morcegos no episódio de hoje, eu quero que você tenha em mente que quase tudo se aplica a outros animais silvestres também, e no mundo todo, não só no Brasil. E para começar a nossa conversa de hoje, a primeira questão para você pensar é sobre quais são as ameaças à vida dos animais silvestres. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, a maior ameaça é a perda de hábitats. Isso é, o desmatamento e a destruição do ambiente natural em que aquele animal vivia. Porque afinal, se ele não tem um lugar onde ele pode morar e onde ele pode se alimentar, esse animal silvestre vai morrer. Você concorda comigo? Pois bem, para os morcegos isso não é diferente. Embora muitas espécies de morcegos possam se adaptar a viver em ambientes urbanos ou outros ambientes impactados e destruídos, ainda assim, milhares de morcegos morrem em todo o mundo por causa dessa perda de ambientes naturais. Então, por exemplo, muitos morcegos não conseguem se adaptar a outros tipos de ambiente e acabam morrendo. Aqueles animais que ainda conseguem algum grau de adaptação, eles ficam mais expostos ao estresse, à poluição. A nutrição deles pode ficar deficiente por causa de uma menor diversidade de itens alimentares. Esse estresse e essa baixa qualidade nutricional pode deixar os morcegos mais suscetíveis a doenças, ou eles podem ter grandes problemas envolvendo a reprodução, entre várias outras coisas. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo todos os problemas que os morcegos têm por causa dessa perda de ambientes naturais, essa perda de hábitats, além de vários outros problemas que a gente já discutiu em episódios anteriores, como, por exemplo, os atropelamentos de morcegos, a predação de morcegos por cães e gatos, o uso de agrotóxicos, entre vários outros problemas. Mas hoje eu quero que você pense um pouco sobre o tráfico de animais silvestres, que está entre as maiores ameaças a esses animais. E a internet tem um papel crucial nisso hoje em dia. Gente, o tráfico de animais sempre existiu, existe e sempre existirá no mundo todo. E ele é motivado por diferentes razões, que sempre levarão de alguma maneira ao dinheiro. E não é à toa, gente, que o tráfico sempre existiu e sempre existirá, porque é um mercado extremamente lucrativo. E com o advento da internet, especialmente com as redes sociais, além das comercializações ficarem mais fáceis por causa da facilidade de comunicação das pessoas em diferentes partes do mundo, as redes sociais
ainda criaram um novo nicho do tráfico, que é a exposição e a exploração da imagem de animais silvestres na internet. Bom, e aí como que a exposição de imagens de morcegos ou de qualquer outro animal silvestre, como foi o caso da capivara, é um problema? Porque isso estimula o tráfico. E existem centenas de dados oficiais de diferentes governos no mundo sobre diferentes ideologias políticas que mostram isso. Além disso, existem centenas de pesquisas científicas que mostram isso. Não é uma questão de opinião, é um fato, gente, e é um fato mundial. Não é um problema só do Brasil e não é um problema só de um animal silvestre em específico. Isso ocorre no mundo todo e envolve milhares de animais, inclusive aqueles que não são tão queridos pelas pessoas, como é o caso dos morcegos, dos vermes, dos insetos, das lacraias, mariposas, aranhas, serpentes, escorpiões e todo bicho que você puder imaginar. E se isso acontece com os bichos que são considerados feios ou asquerosos pela maioria das pessoas, quem dirá então daqueles animais em que as pessoas nutrem simpatia, como por exemplo lontras, macacos, tamanduás e capivaras? Gente, a internet e as redes sociais fomentam muito o tráfico. Às vezes, a pessoa está usando a imagem de um animal silvestre na internet com a melhor das intenções do mundo, sem ganhar dinheiro ou sem ficar pensando em ganhar likes. Mas ainda assim, ela está ajudando a movimentar um mercado bilionário que é o tráfico. Mesmo que ela não tenha comprado esse animal de ninguém, ela promove o tráfico porque na divulgação personalizada dela nas redes sociais, sempre existirão pessoas que, ao ver aquilo, vão ter o estímulo de ter um animal silvestre também, e essas pessoas querem esses animais por diferentes motivos. Por exemplo, ao ver aquele influencer digital, ela pode achar que aquela rotina que aquela influencer está tendo com o animal silvestre é tão fofinha que ela quer vivenciar aquela situação também. Ou às vezes ela quer ficar famosa e ganhar dinheiro. E usa os animais porque sabe que isso é um jeito fácil de ganhar engajamento nas redes sociais, porque afinal todo mundo acha bonitinho, todo mundo acha legal, então todo mundo curte e todo mundo compartilha. Ou se ela adquirir um animal silvestre, às vezes ela pode se sentir melhor consigo mesma, porque ela vai se sentir pertencente a um grupo diferente ou privilegiado. Gente, existem diferentes motivos para as pessoas e a régua da moralidade e da ética das pessoas não é a mesma. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um com uma cabeça diferente. Então, se você não faz, não quer dizer que outras pessoas não fazem. Gente, o mundo está cheio de boas intenções, mas o inferno também. E mesmo tendo a melhor das intenções, o tiro pode sair totalmente pela culatra. Porque ao usar a imagem de um animal silvestre de forma irregular, você promove o tráfico. E você pode estar pensando, Érica, mas no último episódio você falou que é bom para os morcegos terem vídeos divulgados, que isso faz parte da educação ambiental para promover a empatia das pessoas e aumentar a probabilidade de conservação da espécie. Sim, eu disse isso, e isso é um fato também. Porém, lembre-se que eu estava dizendo a importância disso sendo exercida por outros órgãos ou instituições conservacionistas e oficiais. Eu não estava me referindo a pessoas particulares que visam likes ou dinheiro ou a instituições privadas que visam lucro e fazem o uso dessa imagem de qualquer jeito. Por exemplo, se você segue redes sociais de cativeiros conservacionistas sérios, oficializados perante a lei, dificilmente você verá essas instituições, por exemplo, colocando roupinhas nos animais, colocando adornos no corpo daquele animal, dando chupetas, dando banhos com água e sabão comuns, dando comidas que não são apropriadas para a espécie ou fazendo outros tipos de humanizações com esses animais. Abre as redes sociais, por exemplo, de instituições realmente interessadas na conservação dos animais silvestres. E você não vai ver isso. Você pode, por exemplo, olhar as redes sociais do IBAMA, do CETAS, da ONG Huaitá, do Instituto IP, do Zoológico de São Paulo, entre outras instituições sérias, seja do Brasil ou fora do Brasil. Pensando especificamente nos morcegos, abre, por exemplo, a página do Santuário dos Morcegos, que fica lá nos Estados Unidos e que eu comentei no episódio passado.
Ou abre a página da ONG Bats Conservation International, que eu também mencionei no episódio passado. Você não vai ver humanizações dos morcegos sendo feitas nas redes sociais dessas instituições. E se houver, eles vão explicar a razão técnica do porquê eles estão fazendo aquilo. Nessas páginas de instituições realmente comprometidas com a conservação e o bem-estar do animal, o que você vai ver são fotos dos animais em seus ambientes naturais, ou exercendo seus comportamentos naturais, ou fotos de detalhes da sua morfologia, ou fotos de rotinas de cuidados veterinários para a recuperação da saúde física e psicológica do animal, entre outras coisas. No caso dos morcegos, o máximo que você vai ver nas redes sociais dessas instituições sérias que eu citei são bichinhos de pelúcia pendurados nas gaiolas dos animais em cativeiro, porque dependendo da espécie, o morcego precisa da presença de um outro animal da sua espécie para se sentir seguro ou aquecido. Então, esses bichinhos de pelúcia são considerados enriquecimentos ambientais nesses cativeiros para dar um maior conforto e segurança para aquele morcego enquanto ele estiver ali e ainda não for possível a sua soltura ou colocá-lo com outro indivíduo da sua espécie em um ambiente mais adequado. Ou seja, cativeiros ou outras instituições conservacionistas não apelam para o lado emocional das pessoas fazendo uma humanização daquele animal, ou exibindo comportamentos estereotipados dos animais que não seriam um comportamento natural da espécie caso ela não estivesse submetida a uma situação não natural. Porque essas instituições sérias sabem que se isso for feito, as pessoas pensam assim, ai, que fofo, eu também quero um. E daí elas compram ou elas tiram os animais dos seus ambientes naturais porque elas querem criar aquele morcego como se fosse um pet, ou seja, como se fosse um animal doméstico como um cão e um gato. E como eu disse, existem centenas de dados científicos e diferentes governos no mundo afora mostram isso. Não é à toa que a maioria dos países tem leis específicas sobre esse assunto, proibindo a exploração da imagem de animais silvestres. E por quê? Porque isso fomenta o tráfico. No Brasil, por exemplo, nós temos leis sobre isso, e é crime. E no Brasil também existem leis que regulamentam como o uso da imagem de animais silvestres pode ser utilizada em qualquer plataforma, seja na televisão, seja na internet, nas redes sociais, e quais animais podem ser criados ou não como pets, quais são os documentos que você precisa ter para criar, entre várias outras coisas. No caso específico dos morcegos, eles não podem ser criados como pets, nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar do mundo, e existem várias razões para isso. Primeiro, porque os morcegos precisam voar, gente, e muito. Se você mantém um morcego em casa, seja dentro de uma gaiola ou até mesmo solto dentro de casa ou de um cômodo, ainda assim ele não vai conseguir voar o suficiente para o que ele precisa. Pessoal, morcegos voam quilômetros quase todos os dias. Se eles não fizerem isso, eles adoecem e morrem rápido. Por exemplo, como a gente já viu no episódio 39 sobre a longevidade dos morcegos, esses animais podem viver muitos anos, como por exemplo 10 anos, 20, 30 ou 40 anos. Morcegos criados como pets em gaiolas vivem em média 1 ano. E essa redução de expectativa de vida do animal está relacionada a vários outros fatores, não só a falta do exercício físico prolongado, como é o caso do voo, mas também aspectos nutricionais e psicológicos. Por exemplo, quando os morcegos são criados como pets, a dieta deles é muito limitada. Por exemplo, um morcego insetívoro ele pode comer milhares de insetos em uma única noite, mas não é só uma espécie de inseto. Eles comem uma variedade enorme de insetos. Então vai ter insetos mais ricos em um tipo de proteína, outros mais ricos em um tipo de vitamina, outros mais ricos em um tipo de gordura e por aí vai. E ao final da noite de alimentação, juntando tudo, o morcego garante uma dieta equilibrada. A mesma lógica se aplica aos morcegos que se alimentam de outros itens alimentares, como frutas, por exemplo.
E justamente por essa variedade nutricional da dieta, associada ao exercício físico do voo, esses bichos têm uma saúde de ferro. Mas quando as pessoas criam esses animais como pet, além da falta de exercício físico através do voo, as pessoas geralmente dão apenas um tipo de alimento, ou quando dão mais de um tipo, ainda há uma variedade nutricional muito pobre para o que aquele animal realmente precisaria. Imagina, por exemplo, você só comer banana todos os dias e por longos períodos. Mais cedo ou mais tarde, você vai adoecer, porque não está com uma dieta equilibrada, que tenha todos os nutrientes necessários. E isso é tão sério que nos cativeiros conservacionistas, além de espaços minimamente mais adequados para o voo dos morcegos, existem equipes específicas de veterinários e biólogos para avaliar e acompanhar essa questão nutricional dos animais. Então, existe uma preocupação e um cuidado técnico grande com isso, coisa que em cativeiros irregulares isso não acontece. Pensa agora do ponto de vista psicológico. A grande maioria dos morcegos apresentam comportamentos sociais, ou seja, eles precisam viver em grupos, que variam de tamanho de acordo com a espécie. A estrutura do grupo também pode variar. Então, existem grupos que podem ter mais fêmeas, outros mais machos, ou indivíduos mais jovens e filhotes do que adultos. Existem várias possibilidades de agrupamento social entre os morcegos. Então, se um morcego não estiver em uma colônia adequada para a sua espécie, isso causa estresse no animal. E eles podem adoecer ou morrer. Além disso, mesmo que algumas espécies de morcegos possam apresentar algum grau de sociabilização com humanos, não é a mesma coisa que um cão e gato. Os morcegos tendem a ter medo dos humanos e não são tão felizes com a nossa presença. E isso é até fácil de perceber. Por exemplo, algumas pessoas já podem ter vivenciado a experiência de ter um adentramento acidental de morcegos em casa, como a gente já discutiu no episódio 72. Ou já viu um morcego pendurado no teto de uma garagem, ou aqueles quartinhos ou banheiros pouco movimentados. Ou às vezes vai visitar uma caverna em que o teto é baixo e tem morcegos pendurados. Quando uma pessoa chega em um local como esse, o que os morcegos fazem? Eles ficam voando para um lado e para o outro. E por que eles fazem isso? Porque eles estão com medo de você. Ele não gosta da presença humana. Então, ele fica voando para um lado e para o outro para tentar achar uma saída ou um local que ele se sinta mais seguro longe de você. Agora, imagina como que é para um morcego forçadamente criado como pet dentro de uma gaiola ou dentro de um espaço fechado como um cômodo, por exemplo. Se esse morcego tiver a oportunidade, ele vai fugir, justamente porque ele tem medo. E o medo gera um estresse tão grande nesse animal que, consequentemente, ele pode adoecer e morrer. Não é à toa que a longevidade de morcegos criados como pets é tão baixa. E uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção é que as pessoas que criam morcegos como pets invariavelmente pegaram os animais da natureza, fossem eles adultos ou filhotes. Não existe, gente, nenhum criadouro comercial de morcegos que tenha o objetivo de reproduzir os animais em cativeiro para a venda e de forma legalizada. Você pode ter sim cativeiros que tentam reproduzir os animais, como é o caso de cativeiros conservacionistas, mas o objetivo é a reintrodução desses animais na natureza para a conservação da espécie, não a comercialização. E por quê? Pelas diferentes razões que eu já citei. Morcegos não são considerados como pets e nunca serão, porque as necessidades biológicas desses animais não permitem isso. Eles precisam voar longas distâncias, eles precisam das suas colônias e suas respectivas estruturas sociais e que, inclusive, podem variar ao longo do ano. E eles também precisam de uma variedade alimentar enorme, eles morrem de medo da gente, entre outros motivos. Então, se não existem cativeiros comerciais legalizados para isso em nenhum lugar do mundo, obrigatoriamente esses animais foram retirados da natureza. E agora pensa nos problemas ambientais que isso causa.
Por exemplo, haverá um menor controle de insetos pelos morcegos insetívoros, lembrando que boa parte dos insetos que os morcegos comem são considerados pragas agrícolas ou vetores de doenças importantes para a saúde pública. No caso de morcegos que se alimentam de frutas, se você retira eles da natureza, consequentemente, haverá uma menor dispersão das sementes feitas pelos morcegos, consequentemente, você reduz o reflorestamento e a variedade genética das plantas, o que deixa elas mais susceptíveis a doenças. Se você retira os morcegos que se alimentam de néctar e pólen, consequentemente, você reduz a polinização das plantas ou diminui a produção de frutos, o que pode impactar inclusive a nossa economia, como a gente já discutiu também. Além disso, se você retira os morcegos do ambiente, você causa um desequilíbrio ecológico também, porque os predadores naturais deles, como por exemplo corujas, falcões e serpentes, vão ter, consequentemente, menos comida disponível. Então eles vão ser impactados também. E por aí vai. Gente, é só tragédia. Por isso que o tráfico, seja para a venda dos animais para a obtenção de couro, chifres ou outras peças anatômicas, ou para a criação de animais como pets, é um dos maiores problemas de conservação que existe para os animais silvestres. Porque ao retirar aquele animal do seu ambiente natural ou impedi-lo de exercer seus comportamentos, você está condenando aquele bicho e, consequentemente, todo o ambiente e a cadeia alimentar que está relacionada a ele e a conservação daquela espécie. E, como eu disse, as redes sociais têm um papel muito importante contribuindo aí nesse tráfico. Então, preste atenção ao seu comportamento na internet e nas redes sociais também para não fomentar esse tipo de mercado. Por exemplo, se você ver vídeos de pessoas ou instituições sem regulamentação criando morcegos como pets ou usando sua imagem de forma irregular, de uma forma que é proibida por lei no Brasil, não dê engajamento, ou seja, não dê likes, não compartilhe, não comente e, se for o caso, denuncie. Eu sei que pode ser difícil, afinal tem vídeos e fotos realmente muito fofinhos, é legal ver, mas em muitos casos não é legal para os bichos e nem para o ambiente. Então, antes de dar o seu like, pense criticamente sobre aquilo. Morcego não é pet. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!